Boa tarde, continuamos em nossa caminhada histórica, falando das antigas civilizações. Vamos falar um pouco então da Mesopotâmia. Ela compreende as áreas próximas entre o rio Tigre e o Eufrates, hoje o Iraque, a Síria, a Turquia, o Irã e o Kuwait. O nome grego Mesopotamos, entre rios. Possui relevo e clima heterogêneos, então tem uma diversidade de paisagens, estepe, pântano, planície. Então também classifica em algumas partes clima ameno. No sul, lembre sempre de ambiente desfavorável à agricultura, o que os habitantes daquela época resolviam não no todo, mas na parte, por meio da irrigação. E mais ao norte, chuvas mais frequentes, então uma região favorável à agricultura cotidiana. No passado, o derretimento de neve nas montanhas ao norte provocou elevações hidráulicas, então o povo foi obrigado a criar diques de vazão da água. Falando um pouco da estruturação, a criação do Estado, por exemplo, é um legado desses povos mesopotâmicos. Eles utilizavam de uma certa coesão estatal, de classes e estruturas que garantiam uma organização social, divisão de trabalho, então elementos que antecederam o Estado e acabaram gerando ele. Divisão de trabalho, estruturação de classes, estratificação de atividades, que gerou aquilo que a gente tem de Estado numa mentalidade mais atual. E a seu modo nos deram a escrita, o que garante aí, no estudo histórico, a passagem da pré-história para a história, lá em 3300 AC. Tal período, segundo alguns estudiosos, trata da Revolução Urbana, ou seja, maior sedentarização, diminuição do nomadismo, aumento da vida em grupamentos urbanizados, em regiões de cooperação e de coesão entre os membros. Este povo inventou logaritmo, descrição anatômica, os códigos legais e morais, dou um destaque aqui o Código de Hammurabi, que nós vamos falar, e a Epopeia de Gilgamesh, também muito conhecida no mundo antigo. As primeiras comunidades mesopotâmicas datam aí de 1200 a 6000 a.C., ou antes da Era Comum. Instalavam-se em locais de matérias-primas abundantes, e com o passar do tempo, pela exigência das próprias condições, começaram técnicas de plantio e irrigação mais sofisticadas, e aí ocuparam planícies fluviais próximas a rios, daí chamarem esses povos de civilizações hidráulicas. Como já foi dito antes, esse povo se organiza até atingir uma organização tal, parecida com o Estado, uma organização estatal, o que é obtido pelo acúmulo de excedentes. Agora não era mais só para subsistência, sobra. Tendo sobras cumulativas, se tem lucro, tem-se o uso de novas ferramentas dentro da metalurgia aplicada. E aí aumenta a população, porque agora tem estoque, crescimento demográfico, intensificam as trocas comerciais entre os povos e entre as comunidades, surgem cidades, sedes desses tramites, sede dos locais de comércio, sobretudo para garantir a administração desse comércio via excedente de produção. Aos poucos elas vão se especializando, surgem centros especializados, cada um para cuidar de uma parte da administração, principalmente os centros especializados em trocas, que eram as casas de comércio. Os administradores desses centros, como que eles tinham autoridade? Como que o povo se respeitava? Porque tinha um vínculo religioso, a administração e o poder deles era tida como uma categoria religiosa. Aí vem uma organização social estratificada, que é isso? Com funções, classes, grupamentos específicos, subdivididos, burocratizados, cada um com sua competência. Isso coincide com a formação da organização em forma de Estado, ou seja, deu excedente, começou a ficar mais aprimorados os métodos de plantio e colheita, aumento populacional, aumento demográfico, reserva, diversificação de métodos, fragmentação e estratificação de grupos sociais, de funções, divisão do trabalho, é igual à formação do Estado. As cidades-estados sumérias.
Muita gente ainda não é consenso a real origem desse povo. Os sumérios foram os primeiros grupamentos humanos a chegar à região de Sumer, ali próximo do Golfo Pérsico. Por volta de 3100 a.C., eles edificaram cidades muradas, onde controlavam as terras mais férteis e irrigadas das áreas vizinhas. Então agora um processo de proteção e ao mesmo tempo de delimitação de território. Se por um lado os sumérios tinham uma base linguística, cultural e outros vínculos comuns, cada cidade tinha uma liberdade, uma autonomia de organização, de governo, de leis. Por isso, pelo tamanho, pela intensidade de comércio, pela autonomia, eram chamadas de cidades-estados. Uma que despontou aí foi Uruk. O surgimento dessa cidade está ligado à Revolução Urbana, que eu já expliquei agora há pouco. O crescimento dessa cidade levava aos conflitos de uma com as outras. Aí tem Ur, Umma, Uruk, Kish, Nippur, Lagash. Percebe que eu grifei Ur e Umma porque durante muito tempo elas conseguiram proeminência, supremacia em relação às demais. O método de escrita, que é um grande legado deles, cuneiforme, em forma de cunha, já mais ou menos 3.300 da Era Comum. Primeiro, ela servia para contabilidade, era uma escrita associativa. De que forma? Por exemplo, tinha um desenho, uma pintura de um cereal, ao lado o símbolo correspondente a ele, e depois indicadores de quantidade. E aí esse sistema foi se rebuscando até virar um sistema de códigos, de palavras, em exercício de linguagem. Aí, o primeiro grande império, o Império Acádio, mais ou menos no ano 2500. Um povo de origem semita, eles conviviam até bem com os sumérios, mas não era o grupo dominante. Aí Sargão, que era acádio, domina e unifica as cidades sumérias. E aí tem início ao que os livros ora falam como Império Sargônico ou como Império Acádico, ou Acádio. Seus descendentes, claro, ampliaram o território, combateram revoltas, entre insatisfeitos com essa anexação e substituíram os governos de outrora por governantes agora que eram dóceis, que eram apoiadores da causa acádia. Então, uma palavra que eu deixo aí para esse momento é assimilação cultural. Esse povo utilizou muito disso em relação aos sumérios agora conquistados. Naram-Sin, neto de Sargão, atingiu o ápice do império. Chegou até a Turquia. Mas, com a morte dele, o império entra em declínio. Os acádios são conquistados por um povo vindo do Planalto iraniano. O primeiro império babilônico. Então perceba que depois nós falaremos de outro. Os amoritas, originários da Síria, conseguiram expulsar invasores das cidades sumério-acadianas naquele período de crise. E aí eles unificam a região centro-sul. E lá acabam edificando a capital da Babilônia. A Babilônia tem uma significação de porta dos deuses, entrada dos deuses. Merece destaque o rei Hammurabi, que eu falei lá no começo da parte moral dele. Ele reconstruiu e edificou muitas obras, templos, jardins, diques, etc. Seu forte exército anexou várias regiões ao território amorita. E aí a gente fala em primeiro império, grande império babilônico. Com as grandes proporções do império foi necessário o quê? Gerir ainda mais a máquina administrativa, ou seja, organizar de modo mais frutuoso quem cuidava da administração pública, das leis, das normas, dos pagamentos, dos recebimentos, da ordem pública, das construções. E aí nasce o Código de Hammurabi. Ele foi feito numa estela de diorito, uma placa de escrito. Tem 282 artigos e ele é dividido entre os assuntos tratados do rei e de seus feitos, o trabalho com as leis e sua importância, e depois os artigos de lei e suas consequências. O Código de Hammurabi versa sobre todos os setores, quase todos os setores da vida cotidiana. Ele trata de 3 classes. Não vou arriscar a pronúncia. A minha propriamente é Avilum, que eram os livres proprietários. Esses concentravam terras. Os Mushkenão, ou Mushkenum, livres, mas de poucas posses, aí caracterizados por camponeses, artesãos, cidadãos simples. E o Vardum, que eram os escravos. A mentalidade que justificava as classes sociais distintas era embasada num argumento religioso, que também entre os deuses tinha uma hierarquia.
Aqui chama atenção especial num momento em que se fala muito em cobrar dos mais ricos e a classe rica diz que isso não vai dar certo. Lá, os mais ricos, a Vilum, eram cobrados, eram mais exigidos, pagavam mais impostos e tinham mais sanções. Ou seja, tinham mais, se cobrava mais. Depois, falemos agora do Império Assírio. Por quê? Enfraquecido o Império Babilônico, automaticamente o outro império ia se fortificar. Aqui no caso, o Assírio, na região do Assur, ao norte da Mesopotâmia. Era um exército marcado pela violência, com arqueiros fortes, né, preparados e forte cavalaria. Criaram um dos maiores exércitos mesopotâmicos que se tem notícia. Ainda no século XIV da Era Comum, antes da Era Comum, iniciaram uma campanha para dominar rumo ali à Ásia Menor. E como que eles faziam isso? Qual que era o sucesso deles? Infelizmente, por meio do massacre da deportação. Chegaram até Egito e Babilônia. O governo do imperador Assurbanipal marcou o ápice dessa civilização. O declínio acontece com os ataques caldeus, esse povo vindo da Caldeia que se uniu a outros. Por exemplo, a capital Nínive foi destruída no ano 612. O segundo império babilônico, também muitos livros o tratam como neobabilônico. Ele tem início ainda no período que os assírios estavam dominando. Nabopolassar toma a Babilônia em 626, após a morte de Assurbanipal. Seu filho Nabucodonosor II garante a obtenção do apogeu, a grande extensão desse território, ainda mais vigoroso que o primeiro babilônico. Seus domínios chegam até o Egito, passa pela Fenícia e pela Palestina. Abrangeu bem mais do que o primeiro Império Babilônico. É uma expansão marcada por um governo que cobrava altos impostos e intimidava pelo seu poder bélico de armamento, e aí forçava o povo a fugir, migrar. No governo de Nabucodonosor II são feitos os Zigurat de Marduk, que na literatura bíblica é associado à Torre de Babel, e o Jardim Suspenso da Babilônia, que estão entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Após sua morte, vem o declínio. O último rei babilônico foi Nabonido, e ele, durante um período de extrema guerra, com extrema violência, ele é derrotado por Ciro da Pérsia, ali no ano 539 antes da Era Comum, e às margens do rio Eufrates, acabando assim a supremacia enquanto região específica mesopotâmica. A sociedade mesopotâmica ela é muito estratificada e tem uma rígida hierarquia. Tem uma divisão social muito grande, trabalho de funções, não tem mobilidade social. Se você nasce naquela classe, muito provavelmente você sempre pertencerá a ela. Isso tem um argumento religioso, porque também entre os deuses havia uma hierarquia. A primeira parte eram os reis, sacerdotes e escribas, era a classe alta. O rei, no primeiro momento, tinha uma autoridade eminentemente religiosa, partia da parte religiosa. Aos poucos vira chefe militar, ele gosta de se apresentar como guerreiro, e o rei era avaliado por sacerdotes em vários rituais. Os sacerdotes monopolizavam o culto, eram considerados mediadores entre os deuses, eles que dialogavam nessa realidade com a realidade transcendente, com o chamado outro mundo. Como os deuses eram donos da terra e não eram materiais para cuidar da terra, cuidavam da terra os representantes dos deuses, os sacerdotes. Isso garantiu para eles muita riqueza. Também tinham os escribas, que eles eram mais ligados à parte da educação. Eram professores, mas também com um cunho místico, de adivinhos e astrólogos. Monopolizavam a escrita, então monopolizavam também o conhecimento. Cuidavam do ensino lá na Eduba, que era a escola da época, né, aos moldes deles. E era um grupamento que estudava a vida toda. Depois vamos falar agora das classes populares, que são os artesãos, os camponeses e os escravos. Como eu já falei que é uma sociedade muito estratificada, o trabalho e a competência vai se especializando, já que você é daquela classe. Então nela, na sua classe de ofício, você vai se especializar o máximo possível. Foi o que aconteceu com os artesãos, que ganharam até certa notabilidade pelo emprego de técnicas
que foram aplicando à medida que iam se especializando no que faziam. Muito embora seus produtos eram mais para consumo interno. Quando tinha algum excedente, era vendido por matérias-primas de outras localidades, porque nós vamos falar lá na frente, o mundo mesopotâmico, a Mesopotâmia era pobre em matérias-primas. Ela fazia um comércio com regiões mais distantes para obtê-las. Já os camponeses eram a classe mais numerosa. Eles moravam ali perto das muralhas da cidade. Pagavam impostos, entre outras maneiras de pagar, era entregando parte da produção para as classes mais altas e como tributo. E eles moravam em habitações frágeis, o que dá até para falar muito pouco sobre eles, porque os estudos arqueológicos não têm grande fundamentação nem no campo da escrita, porque eles não estudavam a escrita, nem tinham acesso, e nem no campo dos estudos arqueológicos, porque a habitação deles eram precárias, não deixavam grandes registros. E os escravos, que diante de outros povos não eram maioria, não eram um grande número. A origem deles era em maioria de vencidos de guerra. Também tinha escravo por dívida, mas podia ser uma escravidão mais rígida, mais demorada, mas também podia ser passageira, conforme se decidisse que ele pagou por aquilo que ele devia. As tarefas dos escravos giravam em torno da construção pública, trabalho doméstico, serviços na área militar, e muitas vezes ele trabalhava com camponeses, sobretudo na entre-safra. Aconteceu uma safra, vinha uma segunda entre uma modalidade de plantio e outra. Falando agora da economia desses povos, claro, a agricultura era a base principal. O grande produto eram os cereais, que à medida que, como eu disse, foram se especializando, surgiram novas sofisticações, aprimoramento, técnicas elevadas. E aí vem o excedente. Os produtos derivados dos cereais eram muitos, mas a maioria da literatura da época destaca o pão e a cerveja. Os habitantes recebiam uma provisão, um provimento, uma quantidade de alimentos suficiente para 3 ou 4 dias. E isso intensificava o deslocamento dos povos e o comércio. Eu tinha que sair do meu lugar para garantir o meu sustento. Também havia pomares, o que era muito comum dentro dos castelos e moradas mais luxuosas da classe nobre, e o cultivo do damasco, da tâmara, do figo e da ameixa. Claro, tinha extrativismo vegetal, com destaque para óleos e madeira. Óleo para combustível e madeira para suprimento. Tinha o pastoreio, os rebanhos se destacam nas ovelhas, cabras, porcos e aves, e os insumos, os derivados daí também eram comercializados. O couro, os ovos, lã, gordura e leite. Como eu falei lá atrás, justificando essa compra e esse comércio distante, agora aqui eu falo de um modo mais claro. A Mesopotâmia era carente de matérias-primas, daí praticava comércio a longa distância, para obter marfim, pedras preciosas e metais, para aplicação de técnicas. A religião, como muitas localidades do mundo antigo, ela é politeísta. Destaco aqui que não tinha um culto público e um culto particular, ou seja, uma religião praticada no interior do lar e uma praticada entre todo mundo. Para eles não tinha uma hierarquia religiosa. A religião era com o cotidiano, eles não separavam o cotidiano da religião. A religião era pautada na cosmogonia, a explicação das origens a partir do cosmos, e a base da doutrina religiosa era uma crença numa luta entre ordem e caos, o que também acontecia entre os deuses. Se havia harmonia, havia equilíbrio, e isso era retratado na vivência cotidiana. A sociedade estava equilibrada, as colheitas iam bem, era diminuta a violência, a sociedade ia bem. Se havia desequilíbrio, colheitas ruins, desgoverno, peste, guerras, etc., era o sinal de que estava vigorando o caos entre os deuses. O mundo foi criado por 2 deuses, Na e Ki. Eles originam o céu e a terra por meio de um oceano, onde antes era o caos. Dentre eles, como muito comum em mitologias, nasce da união deles outros deuses, como Nana, Enki, Enlil e Erigashkal. Enlil separa o céu e a terra. Erigashkal controla o submundo. O Enki criou a humanidade para trabalhar para os deuses e cultuá-los. Veja que é um utilitarismo. Os deuses, assim como os homens, eram temperamentais, pareciam muito com os comportamentos humanos,
E ao longo da história vão se incorporando novos deuses. À medida que uma sociedade se destaca da outra, ela arruma um deus seu protetor. No caso, Marduk, por exemplo, foi patrono da Babilônia, e Assur, que era patrono da Síria. É isso aí, meus amigos. Por hoje é só.